Aqui no nosso Itatiaia.com, e quem está aqui hoje para conversar com a gente é a doutora Marina Barbabella, que está aqui para conversar com a gente sobre um assunto muito interessante. Primeiramente, doutora Marina, é um prazer te receber. Boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui também para conversar sobre um assunto tão importante, né, que a gente sabe, convive aí. É isso mesmo, a gente está no mês de outubro, todo mundo falando do câncer de mama, né, no Outubro Rosa, só que a gente tem que ter atenção para todos os tipos de câncer durante o ano todo. E hoje a gente está aqui para conversar sobre um assunto muito importante também, que é o câncer de intestino. Você é cirurgiã geral e coloproctologista, não é isso? Isso mesmo. Então conta pra gente entrar diretamente aí já no assunto, o câncer coloretal é comum? Infelizmente é uma doença bastante comum, né? É o terceiro câncer mais comum no mundo. E é o segundo câncer mais comum na mulher aqui no Brasil, só perde para o câncer de mama, né? Estamos no mês da prevenção do câncer de mama. E o segundo câncer mais comum nos homens também, só perde para o câncer de próstata, infelizmente. Isso quer dizer então que no sexo feminino é mais incidente? Não, ele é o terceiro câncer se a gente for desconsiderar o câncer de próstata e de mama, Entendi. né? Mas na população geral, mas no grupo feminino seria o segundo, né? Seria porque a gente segundo. não vai ter o câncer de próstata nas mulheres. Entendi. E quais são os sintomas aí, os sinais de alarme? Aquela coisa que primeiro você tem que já acender um alarme. É muito importante a gente ficar de olho no aspecto das fezes. Então, aquele paciente que tem uma mudança do aspecto das fezes, né? As fezes ficarem muito amolecidas, se tiver sangue nas fezes, se tiver aquele muco, né? Um catarro nas fezes, o emagrecimento que a gente chama de não intencional. Então, aquele paciente que não tá fazendo dieta, não tá fazendo atividade física, e mesmo assim emagrece. Anemia daquele tipo que a gente chama de ferroprivo, uma anemia por falta de ferro no sangue. Todos esses sinais são sinais de alarme para a gente procurar o proctologista, o gastroenterologista, para fazer a prevenção. Como você falou aí da presença da anemia, né? Isso tem alguma correlação com aquele sangue oculto nas fezes? Com certeza, né? A pesquisa de sangue oculto nas fezes, ela é muito utilizada para prevenção também. Quando ela vem positiva, é uma indicação formal para a gente fazer o exame de colonoscopia, que é o principal exame de prevenção para o câncer coloretal. O problema, né, da pesquisa de sangue oculto nas fezes é que geralmente ela só vem positiva quando já tem uma doença avançada, né? Ou então um pólipo muito grande. Ou seja, já está aí num estado que já deveria ter sido descoberto antes, né? Exatamente. E agora, doutora, assim, o que causa o câncer? A gente fala que o câncer é uma doença multifatorial, né? Então, o que isso significa? Tem vários fatores que influenciam para o aparecimento da doença. Então, a genética é importante, né? Uma predisposição genética, mas também fatores ambientais. Então, alimentação, atividade física, manutenção do peso, tudo isso tem influência, sim, no aparecimento da doença. Era isso que eu ia te perguntar, se a alimentação influencia, porque hoje tá todo mundo na vida tão corrida, né? E a gente acaba trocando o almoço pelo lanche, o consumo excessivo de refrigerante. Então, essa alimentação que as pessoas acham inocente, ela pode influenciar sim, né? Influencia e muito, mais do que a gente imagina. A gente sabe que, por exemplo, o consumo adequado de fibras é um fator protetor para o câncer coloretal, né? A fibra é inclusive importante naqueles pacientes que já têm o diagnóstico de câncer. Reduz muito a mortalidade nesse grupo de pacientes. Então, uma dieta rica em fibras, uma dieta rica em cálcio, uma dieta equilibrada e pobre em carnes vermelhas, em gordura principalmente de origem animal, em embutidos, em alimentos defumados, presunto, calabresa, peito de peru, esse tipo de coisa. Alimentos ultraprocessados causam câncer, alimentos mais ricos em fibras, mais ricos em gordura boa, em gordura mais magra, né? Em carnes mais magras, carnes brancas, são melhores. São melhores, né? E se um parente próximo tiver, significa que a pessoa vai ter também? Então, a maioria dos cânceres coloretais, eles são esporádicos, que a gente chama. Então, não é um câncer hereditário, não é um câncer que acontece somente pela genética. Como a gente fala, é multifatorial, tem vários fatores que influenciam. Então, se você tem um parente próximo que teve o câncer, você tem mais chance de ter sim, porque a genética influencia.
mas não é uma sentença, né? Não significa que porque um parente seu teve, você vai ter. Só que você faz parte de um grupo de risco que precisa ficar um pouquinho mais de olho. Ou seja, acender as anteninhas aí. Exatamente. Antes, né? O que fazer para evitar, então? Principalmente uma alimentação saudável, uma dieta rica em fibras, rica em carnes magras, atividade física, manter um peso adequado, né? A obesidade, infelizmente, também é um fator de risco. E fazer os exames preventivos, né? É o que eu ia te perguntar agora. Todo mundo tem medo dessa colonoscopia, né? Ela dói? Não dói. O chato da colonoscopia, sendo muito sincero, é o preparo, né? A gente precisa aquele famoso fazer o preparo, né? A noite de rei e de rainha, fica a noite inteira no trono. Mas o preparo é chato. Durante o exame, o paciente não sente nada, porque tem a sedação. Então, o paciente vai dormir, ele não vai ver nada durante o exame. E é um exame muito importante, né? Porque a gente consegue, além de diagnosticar aquelas lesões que são pré-malignas, os pólipos, a gente consegue tratar no mesmo tempo do exame diagnóstico. Porque durante o exame é retirado, né, os pólipos, não é isso? É Exatamente. Feito um tratamento ali. Exatamente. Ou seja, não é um simples exame, ele é um preventivo, né? A gente tem perguntas aqui, né, no Instagram. A celíaca, a pessoa que tem uma doença celíaca, ela tem mais chance? Toda doença que causa uma inflamação crônica no intestino aumenta a possibilidade da gente ter algum probleminha ali, né? Tanto formação de pólipo quanto a formação de câncer. Então, as pessoas que têm a doença celíaca têm que fazer um acompanhamento, sim, mais de perto, com o proctologista, com a gastroenterologista. Até porque ela vai ter um intestino mais irritável, né? Exatamente. Muitos alimentos vêm contaminados com glúten. O paciente com doença celíaca, ele vai ter essa inflamação crônica mesmo, né, no intestino. Então, tem que fazer um cuidado redobrado aí. Exatamente. Pacientes com doença inflamatória intestinal também, né, a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn, tem que fazer um acompanhamento mais de perto. É isso aí. Então, é importante ir ao proctologista, mesmo com a colonoscopia em dia? Com certeza. Tem que ir. Qual a frequência, doutora, que a gente precisa procurar? A gente orienta, né, ir ao proctologista pelo menos uma vez por ano. E depende muito também em relação a sintoma, a grupo de risco, né? Só uma coisa que eu esqueci de falar, é importante que todo mundo, mesmo que não tenha sinal de alarme, mesmo que não tenha história na família positiva para câncer coloretal, que faça a colonoscopia com 45 anos. Isso é preconizado por todas as sociedades, né? Assim, de prevenção. Já é indicação, câncer, né? Mesmo que não tenha nada, fez 45, já está na hora. Mas a colonoscopia ela é muito boa para ver o intestino grosso como um todo, mas ela não é boa para ver a região anal, né? Que é aquela parte do músculo que a gente segura para as fezes não saírem quando a gente não quer. Aquela parte o colonoscópio não vê muito bem. Então é essa parte que a gente precisa avaliar corretamente durante o exame informação físico. Interessante, que a gente acha sempre que colonoscopia vai ver tudo. Então exatamente. não, olha só. É o caso da Ana Maria Braga, né? Ela fazia as colonoscopias certinhas, no intervalo certinho, e ela teve um carcinoma anal, que é justamente naqueles 2 centímetros que a coluna não pega. Que a coluna não pega. Nossa, informação Exatamente. super importante essa aí muita gente não sabe, com certeza. Então, pra gente fechar aqui a nossa entrevista, a gente ficaria a tarde inteira, porque o assunto é sério e é interessante. O câncer de intestino tem cura? Sim, tem cura, né? É uma doença cheia de estigma, é uma doença que traz muito medo para as pessoas. Ainda mais depois dos últimos acontecimentos. Exatamente. Gente famosa, gente perdendo a vida, gente que tem recursos e mesmo assim perdendo a vida. Exatamente. É muito importante que a gente faça a prevenção, porque o diagnóstico precoce da doença traduz um prognóstico, né? Uma possibilidade de cura muito maior. Aqueles pacientes no estádio 1 da doença, que a gente chama, né, de doença localizada, tem até 90% de chance de cura. Então, por isso que é tão importante a gente fazer o diagnóstico precoce, a prevenção. Aqueles pacientes que já são diagnosticados com uma doença mais avançada, mais espalhada, têm essa sobrevida muito reduzida. Mas nos estágios iniciais, a sobrevida extrapola 90%. É isso aí. Então, recado dado aí para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo no Instagram também.
muito interessante o assunto de hoje, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui acenderem um alerta, né? Isso. E ficar esperto aí com relação à saúde, porque a melhor coisa ainda é a prevenção, né, doutora? Antes de ter que cuidar de uma doença avançada. Foi um prazer te receber aqui, doutora Marina. Volte